Vamos falar um pouquinho agora sobre candidíase vulvovaginal. Então, em 80 a 90% dos casos, a gente vai estar diante aí da Candida albicans, tá? É o tipo mais comum de candidíase. Existem outras espécies não albicans, tá? Mas essas espécies não albicans, elas estão mais relacionadas a quê? Aos episódios de candidíase recorrente. Eu digo que é candidíase recorrente quando eu tiver 4 ou mais episódios no intervalo de um ano. Então, nessas situações, é provável que eu esteja ou diante de uma espécie não albicans ou diante de uma espécie com resistência aos azóis, tá? Então, é por isso que é importante, nos casos de candidíase recorrente, a realização de cultura para fungo com antifungigrama, tá? É fundamental nesses casos, ok? Beleza, pessoal. 75% das mulheres terão pelo menos um episódio de candidíase na vida. Então, é algo extremamente comum. Bom, quais são os fatores predisponentes, pessoal? Esses todos aí que estão elencados. Eu quero chamar a atenção de vocês de alguns que são mais importantes. Então, gestação, obesidade, diabetes e imunossupressão são os principais fatores envolvidos. A candidíase, assim como a vaginose, é um desequilíbrio do microbioma vaginal, onde a gente tem proliferação da cândida, tá? E aí a cândida passa a dar sintoma, ok? Mas a cândida é também um comensal da vagina, então é normal ter cândida na vagina. O problema é quando há uma proliferação exagerada da cândida, ok? Todas essas situações podem levar a isso. Quero chamar a atenção de vocês também dos hábitos de higiene e vestuário. Então, pessoal, uso constante de protetor diário na calcinha. Utilização de calcinha de tecido sintético, que dificulta a ventilação da vulva, tá? Uso, permanência de longos períodos com roupa de banho molhada, tá? Então, esses maus hábitos de higiene, eles também contribuem com o surgimento de candidíase, tá certo? Ok, pessoal. Então, qual é o quadro clínico dessa paciente? Ela vai ter prurido, ardência e o relato de um corrimento grosso, grumoso, tá? Eles dizem que parece com leite talhado, né? Isso é muito comum. Como a candidíase leva a escoriações vulvares, a paciente pode ter também, dispareunia superficial e até disúria externa, tá? Em geral, a disúria da candidíase, ela é terminal. O paciente sente ardor no final da micção, quando algumas gotas de urina caem ali em contato com a vulva, tá? É diferente da disúria da infecção urinária, que geralmente é uma disúria proximal, é desde o início do jato urinário. Ok, no exame especular, a gente vai ver eritema e fissuras vulvares, ok? Tem irritação, tem inflamação associada e um corrimento muito característico, que é esse corrimento branco, amarelado, grumoso e aderido às paredes vaginais, ok? Isso é muito típico da candidíase. A gente pode ter escoriações associadas à coçadura ou até infecção bacteriana secundária, mas o corrimento característico da cândida é esse branco, grumoso e aderido às paredes vaginais. Pessoal, aquele teste das aminas que eu falei para vocês, o teste de Whiff, ele é negativo na candidíase. Por quê? Porque eu não tenho excesso de anaeróbios, eu não tenho produção de putrescina nem de cadaverina, ok? E se eu fizer o exame a fresco, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ver? Eu vou ver a presença de hifas ou esporos da cândida. Então tá aqui, hifas, tá? E as bolinhas são os esporos da cândida, tá bom? Então esse é o exame a fresco característico. E o pH, pessoal? O pH aqui é menor do que 4,5. Por quê? Porque aqui eu não tenho presença de anaeróbios alterando lá o pH vaginal, tá bom? Então, pH normal. Beleza. Qual é o tratamento? Pessoal, qualquer derivado imidazólico. Um muito comum que a gente utiliza é o miconazol creme vaginal a 2%, mas existem vários outros. Em geral, a gente faz um aplicador cheio à noite por 7 dias. Por que à noite? Porque a paciente passa a noite dormindo e o creme está agindo no ambiente vaginal. Outra opção que a gente tem, fora dos derivados imidazólicos, é a nistatina, tá? A nistatina a gente utiliza muito nas gestantes, lembrando que os derivados imidazólicos por via vaginal, eles podem ser utilizados na gestação também, tá bom?
Mas a nistatina é uma medicação que a gente costuma muito utilizar na gestação, lembrando que no caso da nistatina a gente tem que tratar por 14 dias, tá certo? Não trata parceria sexual aqui também, porque junto com a vaginose bacteriana, a candidíase não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, tá certo? Pessoal, então como é que a gente orienta a paciente para usar o creme vaginal, né? Então primeiro ela vai higienizar as mãos, e aí ela vai acoplar o aplicador no creme vaginal, tá? E aí ela vai puxar o êmbolo vaginal e o creme vai entrar no aplicador e vai preencher todo o aplicador. E aí ela coloca a perna no apoio, né? Pode ser deitada também. E aí ela introduz o aplicador no ambiente vaginal e pressiona o êmbolo, né? E aí o creme vai se acumular na vagina dela. Existem os aplicadores descartáveis e existem os aplicadores reutilizáveis. Atualmente a gente tem encontrado mais aplicadores descartáveis, tá? E aí a paciente dorme, no outro dia quando ela acordar, ela toma banho, retira o excesso de creme e ela faz isso por mais 7 ou mais 14 noites, a depender da medicação utilizada. Se o aplicador for reutilizável, ela lava o aplicador, guarda o aplicador e faz uso no outro dia, tá bom?